Fala pessoal, tudo bem? Professor Mal. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre equações do segundo grau, tudo bem pessoal? A aula passada falamos sobre equações incompletas do segundo grau e algumas técnicas para resolvê-las. Hoje estudaremos especificamente as equações completas do segundo grau, pessoal. O que é uma equação completa do segundo grau? É uma equação da forma ax² mais bx mais c com o azinho de frente de zero para ela ser uma equação do segundo grau. E para ela ser completa, nós temos necessariamente também que o bzinho e o czinho são diferentes de zero, tudo bem? O que é importante saber para resolver esse tipo de equação? Duas coisas. A primeira coisa é chamada de discriminante, ou delta, tá? Vocês conhecem como delta, que é aquele triângulozinho para resolver a equação do segundo grau. Qual que é a fórmula de delta? Qual que é a fórmula do nosso discriminante? Ela é dada por b² menos 4ac. Decora isso que é super importante. E a segunda coisa super importante também para resolver uma equação completa do segundo grau é a famosa fórmula de Bhaskara, pessoal, tudo bem? Qual que é a fórmula de Bhaskara? Ela relaciona ao discriminante também. Ela é dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então, percebam que a fórmula de Bhaskara fornece uma solução para a minha equação do segundo grau. Aqui ela está na forma aqui, olha, ax² mais bx mais c igual a zero. E a fórmula de Bhaskara lhe dá o valor de x. Quem que é x? X é dado por menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando que a fórmula de Bhaskara ela resolve tanto equações completas como equações incompletas do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Aqui, esse 3i, eu vou dar um exemplo de como resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, uma equação completa do segundo grau, tudo bem? Eu separei em vários passos, passo A, B, C, D. Se vocês seguirem sempre esses passos, vocês sempre vão resolver uma equação do segundo grau por essa fórmula, tudo bem? Como a gente resolve? O primeiro passo, o passo A, é encontrar os coeficientes da minha equação, o valor do Azinho, Bzinho e Czinho. Nessa equação aqui dada por x² menos 5x mais 6, nós temos que o Azinho é quem multiplica o x², que no caso é 1. O Bzinho, que é o valor que multiplica o x. Quem que multiplica o x aí no caso? O menos 5. E o Czinho é o termo sozinho, o termo independente, que é o 6, tudo bem? Segundo passo, passo B, encontrar o valor de delta, encontrar o meu discriminante. O delta, ele é dado por b² menos 4ac. Eu coloquei aqui, olha, b² menos 4ac. Quanto que vai ser o valor de delta, então, nesse exercício aqui, pessoal? Delta igual b, quem que é b? Menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes duas multiplicações aqui, vezes AC. Quem que é o A? 1 e C é 6. Então, nós temos que delta igual menos 5 ao quadrado. Todo número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo, certo? Então, vai ficar mais 25 menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 24. Por fim, nós chegamos à conclusão que nesse exemplo o delta é dado por 25 menos 24, que ele é mais 1, certo? Encontramos o valor do delta, nosso discriminante. Passo C. Qual que é o passo C? Aplicar a fórmula de Bhaskara propriamente dita. A fórmula de Bhaskara é dada por menos b mais ou menos a raiz de delta dividido tudo por 2a. Eu coloquei aqui para facilitar para vocês. Então, x igual menos b, mais ou menos o valor de delta que eu encontrei, mais ou menos o valor da raiz de delta que eu encontrei, dividido por 2a. Então, x vai ser dado por menos b, o b é menos 5. Então, vamos ter menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, certo? Que é o valor do delta. Dividido tudo por 2 vezes o A. O A é 1, 2 vezes 1. Sim? Simplificando um pouco mais, x é dado por menos 5, sinais iguais, será mais 5. Então, mais 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1 por 2. Sim? Como eu tenho esse mais ou menos 1, sairão duas raízes aqui. Uma eu vou chamar de x1,
que eu vou considerar o valor positivo. E a outra vai ser o meu x2, que eu vou considerar o valor negativo, tá? Então o x1 ele é dado por quem? Por 5, considerando o valor positivo, mais 1 sobre 2. Isso vai me dar 6 sobre 2, que dá 3, certo? E o meu x2, eu vou considerar o valor de menos, ou ao invés, no lugar do mais, certo? Então será 5 menos o 1 sobre 2, que por sua vez dá 4 sobre 2, que é 2. Ou seja, eu encontrei dois valores para x nessa equação, o 2 e o 3. E por fim, o passo D é colocar essa solução em ordem crescente, separando por ponto e vírgula, tudo bem? Então a solução dessa equação é o número 2 e o número 3. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa segunda aula sobre equações do segundo grau, tá? Nela estudamos o quê? Equações completas do segundo grau, são equações onde o Bzinho e o Czinho são diferentes de zero. Nela vimos também um estudo do discriminante, que é o delta, dado por b² menos 4ac. Vimos a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Aprendemos a aplicá-la num exercício, né? Numa equação do segundo grau. E para a próxima aula estudaremos uma outra técnica de resolução desse tipo de equação, que é denominada soma e produto. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço aí e até a próxima aula. Até mais!